Gente, abra aí a sua Bíblia em Jó, capítulo 28. Jó é um livro antes de Salmos. Então, se você abre mais ou menos no meio da Bíblia, provavelmente você encontre o livro de Salmos de uma maneira muito fácil, tá? Antes de Provérbios. Então, você vem um livro para trás de Salmos, você já encontra Jó. E é assim, Jó, Salmos e Provérbios. Então, tá mais ou menos aí no meio da sua Bíblia. Para você, a título de curiosidade, acredita-se que Jó foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. Você sabe que a Bíblia ela não está aqui organizada para nós hoje em ordem cronológica, né? Ou seja, em ordem de acontecimento de fatos. A Bíblia depois ela foi toda reorganizada para que a gente possa ter uma ideia de eventos, né? Mas na verdade ela não está organizada de forma cronológica no que diz respeito à maneira como foi escrita. Jó capítulo 28, esses dias eu tenho recebido da parte do Senhor, pelo menos assim eu creio, uma direção de orar por vocês como igreja, por nós como igreja. E nós temos feito o que eu chamo aqui de algumas orações importantíssimas. Elas não têm acontecido apenas aos domingos, mas também quinta-feira. Quinta-feira agora, por exemplo, nós fizemos uma oração muito importante. Mas muito importante. Porque eu penso que esse mês agora é um mês de decisões importantes. É um mês de avaliação, é um mês de você sentar, como diz aqueles... De vez em quando eu gosto de usar essa expressão, né? Os comerciantes às vezes fecham a porta para balanço. É mês de você sentar, ser honesto consigo mesmo. É mês de você fazer uma autoavaliação. O que você acertou, onde você errou. Afinal de contas, nós vamos entrar, bem pertinho estamos, de um ano novo. E a gente entende que só a virada de calendário por si só não vai resolver a nossa vida, não vai resolver o problema. Nós não temos esse lado místico, né? Esse misticismo. Olha, entrou, porque normalmente aí fora você escuta ano novo, vida nova, mas a gente continua vivendo do mesmo jeito, a gente vai experimentar os mesmos resultados, e não tem mágica nisso. Não é a virada de ano por si só que traz mudança. Nada muda se a gente não mudar. Amém ou não amém, irmãos? Bom, a gente tem essa claridade, a gente tem falado disso. E eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, quanto a essa igreja, tem sido um tempo de oração. Tem sido um tempo de clamor, tem sido um tempo de busca, de alinhamento, de propósito, de reaver algumas ideias, de apresentar ao Senhor outras ideias, e de buscar em Cristo a vontade do Senhor, primeiro para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, mas também para essa igreja. E quando eu digo essa igreja, você está incluído nessa oração. Então eu penso que nessa manhã nós teremos mais um tempo de ministração importante. Toda a palavra vinda de Deus ela é importante, mas eu também gostaria de convidar a igreja, você que está aqui, você que está em casa, para uma oração muito importante que eu quero convidar você a fazer comigo nessa manhã. E ela diz respeito ao que está escrito nesse texto, Jó capítulo 28, verso 23. Você pode abrir sua Bíblia aí? Tudo vai girar em torno dessa frase aqui, desse texto. E nós vamos construir algo em cima desse texto. Jó capítulo 28, verso 23. A palavra de Deus diz assim: Deus entende o seu caminho, e Ele sabe o seu lugar. Vamos de novo? Deus entende o seu caminho. Agora, capricha, enche o pulmão, vai. E Ele sabe o seu lugar. Sabe o seu lugar. Você sabe que não tem nada mais danoso para uma vida cristã do que você... E se você está no lugar errado, e aí eu vou fazer uma oração para que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, nos corações aqui essa manhã, aqui ou em casa, para que você entenda essa mensagem como ela precisa ser compreendida. Então eu vou evitar ficar explicando detalhes, porque o que me interessa hoje é que o Espírito Santo fale com você.
Porque esse lugar pode ser espiritual, esse lugar pode ser físico, esse lugar pode ser um lugar de fé, esse lugar pode ser um lugar de incredulidade, esse lugar pode ser um lugar de trabalho, esse lugar pode ser um lugar de congregação, esse lugar pode ser o que Deus falar para você que é. Amém, irmãos? Então eu vou pedir que você mantenha o coração aberto, a mente aberta, porque a verdade é que Deus conhece o seu caminho e Ele sabe, melhor do que qualquer um, o seu lugar. Quando Ele te planejou, quando Ele te fez tendo em mente como criatura dEle, como filho, filha dEle. Ele te fez tendo em mente te plantar em um lugar, em um ambiente, onde você frutificasse para a glória de Deus. Eu gostaria, antes de continuar, fazer uma oração com vocês. Pode ser sentado mesmo? Feche os olhos, ora assim comigo. Senhor Deus, eu vim por uma palavra. Livra-me, Senhor, de qualquer espírito de confusão e de qualquer entendimento equivocado. Mas fala comigo, Senhor. Por intermédio da Tua palavra, ilumina o meu caminho, traz luz para os meus passos, como a Tua palavra afirma, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por muito tempo eu venho de uma escola em que a gente entende que somos abençoados pelo Senhor aonde quer que você pise, aonde quer que você esteja, onde quer que você vá. E me parece óbvio dizer que tem verdade nisso. Mas eu queria convidar você a me ouvir com muita atenção. Já está repreendido todo espírito de confusão. A gente só precisa encontrar um equilíbrio nessa afirmação. E para tanto, abra aí a sua Bíblia em Gênesis 12. Eu acho que esse não tem aí, Muca, se você puder colocar, ao meio da revista e corrigida mesmo. Só a título de exemplo, para a gente tentar clarear um pouquinho mais a ideia do texto. Gênesis 12, Deus vai chamar Abrão. Ainda Abrão, e depois Deus, vocês sabem, Ele vai mudar o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão de nações. Mas Gênesis 12 fala a princípio da chamada de Abrão. Não é o texto principal, mas eu penso que vale a pena para a gente ter uma ideia do que é ser abençoado, do que é ser uma bênção, mas também do que é estar no lugar certo. Ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí vem o 2, eu gosto mais do 2. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. E aí, lê comigo essa última frase: e tu serás uma bênção. Olha que frase linda. Não é só assim Deus falando para Abraão: Abraão, você vai ser abençoado. Também tem isso no texto, mas é mais do que isso. Deus está dizendo: Abraão, eu não só vou te abençoar, você vai ser a bênção. Você vai ser a bênção. Aonde você estiver, aonde Abraão chega, a bênção chegou. Tem verdade nisso? Claro, o texto está dizendo isso. Mas ainda assim, quando a gente olha para esse texto, a gente é obrigado a voltar no verso 1, Gênesis 12, 1, e no 1 está escrito: ora, o Senhor diz a Abraão: sai-te da tua terra. Interessante que começa assim. Começa com Deus dizendo para ele assim: sai de onde você está, para um lugar que eu vou te levar, que eu vou te mostrar. Ele não diz onde é. Vai ter fé assim, né? Lá na IBN, porque você sair, você chegar no aeroporto e dizer: me dá um bilhete. E a primeira coisa que vão te perguntar: para onde? Assim, vê aí, deixa Deus te usar. É coisa de doido. Só o Abraão que viveu um negócio desse. Ele sai andando sem saber para onde. E o interessante é que o que vem depois está vinculado, depende de uma atitude obediente de Abraão aqui. Então, primeiro é: sai e far-te-ei uma bênção. Você será uma bênção. Abençoar-te-ei. As coisas vão fluir, vai acontecer. Aí Abraão, como alguns crentes que eu conheço hoje, podia reagir assim: o Senhor está em todo lugar. Tiver que me abençoar, o Senhor vai me abençoar aqui mesmo.
que essa é a ideia que alguns crentes têm. Afinal de contas, eu sou o portador da bênção do Senhor. Onde eu pôr o pé, pastor? E eu entendo essa ideia, eu repito, há verdade nisso, mas eu gostaria que você fosse um pouco mais flexível nessa manhã, porque Deus quer falar com você. Principalmente sobre estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Irmão, você tem que acertar. Esse ano que vem você tem que acertar. Você precisa estar onde Deus quer te achar, onde Deus te fez para te encontrar. Cadê Ele? É aqui que eu queria encontrá-lo. Cadê Ele? Ele está em outro lugar. Por quê? Ele, sei lá, teve um negócio, o mineiro chama de trem, e ele achou que, pronto, viajou na maionese. Nós precisamos entender que Deus tem sim um lugar certo para cada um de nós. Bom, o tema de hoje então é descobrindo o meu lugar, descobrindo em busca do lugar certo. Pronto, em busca do lugar certo. Vamos repetir a frase? Eu vou tentar provar para você isso à luz da Escritura, mas preciso de um coração aberto, tá? De uma mente desarmada. Quero ler alguns textos com você e depois te convidar para uma oração muito séria. Se você topar, nós vamos pedir a Deus que nos leve para o lugar certo. E se você está no lugar certo, glória a Deus. Essa vai ser uma oração de confirmação. Se não, glória a Deus. Deus vai chacoalhar a sua vida. Amém mesmo? Você sabe o que você está dizendo? Então tá bom. Segundo Crônicas capítulo 20, esse é um texto que eu quero ler na NVI, só para a gente entender a importância do lugar certo. A gente vai fazer uma comparação, claro, textos do Antigo Testamento com o Novo, para a gente entender que não é uma coisa que aí em Cristo agora é diferente, qualquer lugar vale. Não, a gente vai encontrar esse equilíbrio na palavra. Segundo Crônicas capítulo 20, deixa eu ler o 17, para a gente entender o momento, a história. Diz assim: nessa peleja não tereis que pelejar. Estou lendo na NVI, que é a nova versão internacional. Não, primeiro eu estou lendo na ARC, né? Na Almeida Revista Corrigida, tá? E depois eu vou para a NVI. Nessa peleja, verso 17, não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Esse é um texto fantástico, uma história linda de livramento. Josafá e o povo de Deus, eles estão cercados, os inimigos eram muito mais numerosos, eram mais fortes, eram mais poderosos, e ele não tem saída. Então ele reúne a turma toda na praça, ele ora, ele busca a Deus, ele toma decisões importantes, ele vai fazendo o que é possível ser feito e ora. E na oração que ele faz, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, quando ele diz amém, ele termina a oração dizendo: os nossos olhos estão postos em ti. O Espírito de Deus, eu estou resumindo a história, toma conta da congregação, enche um profeta chamado Jaziel, ele vira a boca de Deus no meio da congregação, e ele traz esse recado que nós acabamos de ler: essa luta não é de vocês, é do Senhor. Deus está tomando a frente dessa batalha. E aí vira uma festa, ele mesmo vai ordenar os cantores, uma coisa de louco, só quem tem fé vai fazer um negócio desse. Ele põe a turma do louvor na frente da batalha, para ir adorando a Deus pela vitória que ainda não tinha acontecido. Eles estão indo para a guerra e a turma já está cantando: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ao tempo em que eles foram louvando, adorando, Deus foi pondo emboscadas contra os inimigos, e todos eles foram vencidos, derrotados. Você pode dizer glória a Deus por isso? Texto de livramento, uma história fantástica de livramento. Mas aqui na Almeida Revista Corrigida há uma instrução, e vai ficar mais claro na NVI, mas vamos de novo na Almeida Revista Corrigida, o 17. A instrução é a seguinte: olha, nessa guerra, nessa peleja, vocês não vão ter que lutar. Se parasse aqui, a ideia que dá é uma ideia de ociosidade. O que é isso? Eu não preciso fazer nada. Bom, se eu não tenho que lutar, eu não preciso fazer nada. Nota 0, errou.
Porque o fato de Deus assumir as nossas batalhas não significa que a gente não tem parte no projeto. Não significa que o Senhor não espera alguma coisa de nós. Não significa necessariamente que há algo que a gente deva fazer no processo. Paulo vai dizer que nós somos, em primeira carta aos Coríntios, cooperadores de Deus. E é óbvio, não é porque Deus precisa de ajuda, mas é porque Ele nos dá o privilégio de participar do milagre. Ele pode fazer tudo sozinho, irmãos, mas Ele nos convida a fazer parte. Olha os milagres, você vai ver Jesus dizendo: vai lá, enche de água essas talhas. O primeiro milagre, João capítulo 2, transformando a água em vinho. Enche de água as talhas, vamos lá, leva para o mestre Sala. Ele podia fazer ele tudo sozinho: deixa que eu resolvo aqui, sai, fecha a porta, deixa eu encher. Ou nem precisa encher, ele só fazia já está cheio de vinho. Não pode, não tem poder para isso? Mas Ele quer ver você participar do projeto, Ele quer ver você participar do processo. É um privilégio, fazer parte do milagre que tanto você espera é um privilégio. Mas essa é uma batalha que Ele está dizendo: ó, você não vai ter que lutar não. Mas aí vem algumas instruções. Quais são elas? A Almeida Revista Traduzida traduziu, a Almeida Revista Corrigida traduziu assim: parai, está em pé e vede a salvação do Senhor. É fantástico, é muito bom, mas eu particularmente eu quero ler na NVI, porque quando você diz assim, parai, dá uma ideia de não fazer nada. É um perigo. Pensa numa coisa que a gente quer ouvir demais. Você não precisa fazer nada. Mas isso não é verdade. Então vamos ler o mesmo texto na NVI para ver, encontrar um equilíbrio, o sentido do que significa parar aqui. O mesmo texto no verso 17 na NVI foi traduzido assim: vocês não precisarão lutar nesta batalha. O que diz agora? Tomem as suas posições. Então, no lugar de parar assuma o seu lugar, o seu posto, a sua posição, o seu lugar. E aí nós temos um problema. E se você não sabe qual é o seu lugar, o que eu assumo? E se eu não sei onde eu devo estar? E se eu não sei no que eu preciso me posicionar? Nós já temos um problema. Porque a instrução é: eu vou lutar por você esse negócio aí, eu vou guerrear, eu vou tomar frente dessa batalha sua aí, mas de você eu espero que você tome a sua posição, que você assuma o seu lugar. Nesse lugar, a NVI continua dizendo: permaneça firme na sua posição, no seu lugar. E aí, veja o livramento de Deus na sua vida. Olha que texto importante. Eu quero ver Deus lutando minhas guerras. Eu quero ver o Senhor guerreando por mim. Mas eu preciso assumir o meu lugar. E aí o Espírito Santo, nós já oramos, pedimos a Ele que trabalhe no nosso meio, mas me permita dar aqui algumas pistas. Quem sabe você está aqui e é pai. Você é mãe, você está tendo lutas com filhos. É um exemplo, pelo amor de Deus, é só para tentar facilitar. E às vezes você está num lugar de, coleguinha do filho, você, mãe, amiguinha da filha. E aí vem o Senhor e diz: você quer ver livramento nessa guerra que você está passando com seus filhos? Assuma o seu posto. É para ser pai, seja pai. Para ser mãe, seja mãe. E daí o Espírito Santo continua falando: você é dono do seu negócio, é um empresário. Não deixa lá que o pessoal vê lá. Está assim porque você precisa assumir o seu lugar. Quem manda é você. E você tem o que você tolera. Vai ficar reclamando do que você tem? Você tem o que você tolera. Se você é o responsável, seja o responsável.
Tudo bem? Estou me olhando estranho? Amigos, hein? São só pistas, mas eu também posso trazer isso para o material. Você precisa entender que também existe um lugar físico para estar, senão Deus não diria a Abraão, sai daí, e aí eu vou te abençoar. Senão ele não diria para aquele exército, olha, assumam os seus postos. E aí eu entendo que eles eram soldados, quem era cantor devia cantar, aqui eu podia falar de ministério, eu podia falar de dom, eu podia falar de chamado, sabe, porque não tem coisa pior do que uma orelha querer ser pé, do que você querer ser alguma coisa que os outros querem que você seja. O que Deus quer de você? Pronto, assuma o seu lugar, assuma o seu posto, amém? Outro texto, Êxodo capítulo 17, Êxodo agora ainda Antigo Testamento, e Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Facinho, depois de Gênesis, Êxodo, capítulo 17, também há uma batalha aqui, esse texto é interessante, Êxodo 17, a partir do verso 8, a Bíblia diz assim, alguns vão lembrar dessa história, eu estou lendo agora de novo na Almeida Revista e Corrigida, voltei para ela. Então veio Amaleque era o inimigo aqui da história, pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué. Bom, Moisés é o líder e Josué era uma espécie de braço direito, seu comandante de exército, era o mais próximo, tanto é que vai vir a ser aí o sucessor de Moisés. Então Moisés fala assim para o Josué, Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei no cume do outeiro, no topo da montanha, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Eu amo Josué, eu queria assim, uma igreja lotada de Josué, porque eu vou te falar, parece que não, mas vem comigo, olha a história é assim, Josué o Moisés chama Josué e diz assim, Josué, vamos para a guerra, você vai escolher homens para lutar, e lutar aqui não era oração não, irmão, lutar era espada mesmo, e o senhor Moisés, eu vou estar no monte, estou entendendo? Só na cobertura, só na oração. Olha o Josué, o senhor vai estar lá no monte, e o senhor quer que eu vou para onde? Você vai lá para baixo, vai para a luta. Interessante, legal, né? O senhor vai escritório. Você entende a dificuldade da ordem? É que hoje a gente olha o Josué só, é isso aí, tá bom, sim senhor. Ele faz exatamente como, é porque hoje também, irmãos, tem muito abuso, tem muita gente falando em nome do Senhor, o que o Senhor nunca mandou falar, muita gente machucada dentro da igreja, gente que foi abusada, explorada, aí quando ele escuta, um pastor, um líder dizendo assim, eu vou estar cobrindo você, e você vai pagar essa, eu vou não, já conheço essa conversa sua, vou não, quer dizer que eu vou lá não vou não, porque a pessoa já está escaldada, mas Josué foi, e eu acredito, irmão, sabe, eu acredito que ainda tem muito lugar sério, muita igreja séria, muito homem de Deus sério, muita gente boa com quem você pode escolher andar, gente que quando diz assim para você, sabe, olha eu estou orando por você, está orando mesmo, não é só a mãozinha do zap não, ele está orando mesmo, ele dobra o joelho, ele lembra de você, diz assim, Senhor, eu estou orando pelo fulano. E se você encontrar alguém assim, vou te falar, irmão, garra, faz questão de estar junto, perto, os dias são difíceis, os tempos são difíceis, mas o Josué topa e diz assim, sim senhor, tudo bem, e aí um negócio interessante acontece, olha o que diz aqui, Josué fez do jeito que Moisés dissera, pelejando ali contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur ainda tinha os seus queridinhos que subiram com ele, não foram para a guerra, que é mais difícil ainda, porque não é só você olhar para o Moisés, é você ver o Moisés dizendo assim, então você vem comigo,
Aí que dá vontade de manifestar mesmo. Mas ele leva Arão e Hur, sobem no cume do outeiro. E olha que interessante, acontecia que, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque, o inimigo, prevalecia. Não sei te explicar esse negócio. Ele está lá no monte, vocês estão na guerra, e na hora que ele fazia assim, levantava a mão, uma força de Deus, uma ação espiritual, um negócio diferente acontecia lá embaixo, e eles prevaleciam contra o inimigo. Mas você ficar assim, irmão, muito tempo, daqui a pouco, imagina, os braços, uma tonelada. Aí você baixa um pouco para descansar, e Moisés não era um garoto. Aí na hora que ele fazia assim, para dar uma descansada nos braços, o inimigo crescia, rapaz. E o povo de Deus começava a perder a batalha. E eles estão lá no topo da montanha, e eles tiveram esse discernimento, eles perceberam isso. E aí eles têm uma ideia, e o tema de hoje está ligado a essa ideia. Olha a ideia deles. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, olha a frase, tomaram uma pedra, puseram debaixo dele, Moisés, para se assentar sobre ela, sobre a pedra. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro do outro lado, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque, ele venceu a batalha. Mas aí eu volto na frase, tomaram uma pedra e puseram debaixo dela. Estava pensando nisso, porque vem comigo, você está no cume da montanha, estou de pé, com a mão erguida. Aí os dois, Arão e Hur, eles têm uma ideia, eles percebem que quando abaixa a mão o negócio fica ruim. Então nós vamos sustentar você. E para o Moisés ficar bem, vamos encontrar um lugar para ele sentar. O que eles fazem? Procuram uma pedra no topo da montanha. Estão comigo? Estão procurando a pedra. Encontraram a pedra para sentar, não é bolinha de gude. Pedra para sentar tem que ser daqui para mais, ó. Senão não adianta, não dá para sentar. Pelo menos do tamanho de uma caixa dessa, maior do que isso. Agora, o que é mais fácil? Você ir lá na pedra e sentar na pedra, ou você carregar uma pedra dessa até onde o Moisés? É melhor você ir lá e sentar na pedra. Mas o texto diz assim: tomaram a pedra e puseram a pedra debaixo dele. Por quê? Porque ele estava onde deveria estar, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Dali ele não podia sair. Então tá bom, eles têm esse discernimento. E como é que leva um trem desse? Uma pedra grande, ou eles carregam, ou eles vão tombando. Estou quase quebrando tudo aqui. A pedra chega onde deveria estar. Sabe, irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer para ajudar as pessoas a vencerem as suas batalhas é mantê-las onde Deus quer que elas estejam. Tendo esse discernimento, que você ajude as pessoas a permanecerem em seus postos, em seus lugares, em seus ambientes, fazendo o que o Senhor espera de cada uma delas, em nome de Jesus. Judas, no capítulo 1, esse Judas não é o traidor não, tá, irmão? Uma vez eu pedi para abrir Judas, está amarrado. Não, irmão, Judas aqui não é aquele que traiu Jesus, é uma carta antes de Apocalipse, que só tem um capítulo, é tão curta que às vezes você passa e não vê, mas ela está antes de Apocalipse, e esse Judas é tido até como irmão do Senhor. Judas, como só tem um capítulo, a gente pode ler o verso 6 na NVI. Ainda falando sobre essa questão de lugar certo, olha só o que diz esse texto, interessante. A NVI traduziu assim: e quanto aos anjos, que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, o seu lugar,
Ele os tem guardado em trevas, presos. Nós estamos falando dos anjos que caíram. Estamos falando dos demônios. Por conta da sua rebeldia e desobediência, você deve saber que Satanás era um anjo de luz chamado Lúcifer. Você não vai encontrar essa palavra Lúcifer na Bíblia, mas você encontra portador de luz, portador da alva, filho da luz. E ele leva consigo na queda a terça parte dos anjos. E os leva por quê? Porque eles não conservaram os seus postos, não permaneceram onde deveriam permanecer. Fica aqui para mim uma lição enorme. Eu preciso permanecer no meu posto. Eu preciso estar no lugar que Deus quer que eu esteja. E esse pode ser um lugar de autoridade. Espiritualmente falando, obviamente, esse lugar é em Cristo Jesus. Mas olha o Novo Testamento. Atos capítulo 1, verso 4. Esse texto para mim é o que mais traz claridade de como é importante também um lugar físico, que não dá só para espiritualizar a ideia de lugar. Atos 1, versículo 4, diz o seguinte, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, Atos 1, 4, vou ler o 4 e o 5, diz assim: e estando com eles, Jesus com os seus discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Aí vem o 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Isso no capítulo 1, no capítulo 2 a gente sabe, o dia de Pentecostes acontece, é a descida do Espírito Santo. Mas você percebeu a ordem no verso de número 4? Você percebeu Jesus dizendo assim para os discípulos: ó, eu determino que vocês não se ausentem de Jerusalém. Hoje a gente pode espiritualizar, Jerusalém é a casa de Deus e tal, mas aqui Jerusalém era o lugar, a cidade, aquele lugar mesmo. Se fossem uns crentes que eu conheço hoje, diria: não, mas se tiver que a bênção me alcançar, ela vai me alcançar em qualquer lugar. Bonito, parece forte, espiritual, mas dá zero para ele. Não é o que está escrito. Se eles não fossem achados em Jerusalém, no lugar certo, fazendo a coisa certa, esperando na pessoa certa, o Espírito Santo não teria sido derramado sobre eles. A ordem de Jesus é: não se ausentem daqui de Jerusalém, até que a promessa alcance vocês. Onde? Aqui em Jerusalém. E é num pedido assim, ó, se der para ficar, ele está dizendo: eu determino a vocês, se vocês quiserem viver o que está para ser derramado, o que está para vir do céu sobre a vida de vocês, permaneçam onde eu estou mandando vocês permanecer. Gente, isso é muito importante. O que Deus tem para você vai te encontrar no lugar certo, na hora certa, cercado das pessoas certas, fazendo a coisa certa. É assim que Deus quer te encontrar nesse ano de 2024 que vem por aí. Lugar certo, com pessoas certas, fazendo a coisa certa, para a glória de Deus. Eu termino lendo com vocês Lucas 1, porque para mim ele é um exemplo disso, esse sacerdote chamado Zacarias. Vamos lembrar dessa história? Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, não sei se porque eu sou pastor, mas assim, eu tenho um carinho por essa história. Eles são os pais de João Batista, e eu gosto muito da postura dele, de Zacarias. Vamos dar uma olhada, alguns vão lembrar da história já. Lucas capítulo 1, verso 5 em diante, diz assim, olha só: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Esse eu vou pedir para você gravar o nome dele. Como é que é o nome dele? Zacarias, na ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Então nós já temos o nome do casal. Ele, Zacarias, ela, Isabel.
O que a Bíblia fala deles? Vamos ver? Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí vem uma informação interessante no verso 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram já avançados em idade. Para mim já tem bastante coisa boa aqui. Eu olho para esse texto e já percebo que quem vive também fazendo tudo certo pode ter luta. Você percebeu? Porque tem gente que vai ler esse texto aqui, na hora que chega, eles não tinham filhos. Deve ter fazendo alguma coisa de errado, porque para não nascer o milagre, deve ter algum problema. Mas a Bíblia diz, viviam irrepreensivelmente, fazendo tudo certinho, andando na linha, servindo ao Senhor. Era um casal sacerdotal, mesmo com tamanha fidelidade. Puxa vida, o filho ainda não havia nascido, o milagre ainda não havia surgido. Essa história pode parecer com a sua. Às vezes as coisas não acontecem na vida da gente, a primeira coisa que a gente faz é tentar encontrar um motivo. Meu Deus, por que eu estou passando por isso se eu faço tudo certo? Se eu vivo direito com o Senhor, se eu sou obediente à tua voz? A gente é cheio de porquê, aí a gente começa a procurar chifre, como falam por aí, cabeça de cavalo. E o duro, irmão, de quem procura, aí você encontra um doido, vai dizer para você, não, eu estou olhando para você, quando você era um bebê, você fez um gugu dadá diferente, aí uma praga pegou em você. Porque se você procura, você vai ouvir besteira, irmão. Aí lá vai você perturbado, não, eu tenho que fazer uma regressão, eu tenho que fazer um processo e tal, mas Jesus morreu por você na cruz, querido. E aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. A minha Bíblia diz, todas as coisas passaram. Que negócio é esse? Que conversa que é essa? Como assim? Você é uma nova criatura e trouxe aquela velha criatura nas costas. Ou você é uma nova criatura ou não é. Ou então o Senhor mentiu para a gente. É tudo novo. Mas peraí, nós precisamos ser achados no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. E é isso que eu admiro no casal. Por quê? Porque, irmãos, a dificuldade aqui é você continuar, mesmo sem filhos. Você entende o que eu estou dizendo? É você continuar sendo fiel, mesmo sem resultados. Mesmo quando parece que não está adiantando. Você já passou por um momento assim? Parece que não está adiantando. Eu estou fazendo tudo certo, mas parece que não está adiantando. Parece que não está resolvendo. Olha o que eu estou dizendo. Parece. Mas se você continua no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, o milagre vai te achar. O Senhor vai te encontrar. E eu vou mostrar isso na história. Olha aqui, verso de número 9. Olha que frase linda que merece o destaque na sua Bíblia. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus. Frase linda. Vamos repetir essa frase? Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus. Você vê que não tem filho, está fazendo tudo certo, mas ele continua fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Ele continua onde Deus o chamou para estar. Ele continua servindo, ele continua exercendo o seu sacerdócio, ele continua fazendo o que Deus espera que ele faça. Ele continua servindo a Deus. É verdade, não tem filhos, e a mulher está ficando velha, ele está ficando velho, o tempo está passando, e uma agonia no coração. Acredito, meu Deus, nem sei se nasce mais, nem sei se eu ainda vou viver esse milagre, pelo que tanto orei, pastor. E o tempo está passando e parece que nada está mudando, mas eu continuo fazendo o que Deus me chamou para fazer, eu continuo estando onde quer que Ele deseja que eu esteja, eu continuo cercado das pessoas certas, no lugar certo, fazendo a coisa certa. E é assim que eu olho para Zacarias, porque o texto diz no verso 8, que fazendo isso, exercendo o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, olha que bonito, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Tinha mais sacerdotes, então eram sorteados quem é que deveria entrar para oferecer a oferta de incenso a Deus. E naquele dia,
Zacarias estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E a sorte caiu sobre ele. Se você for no dicionário, sorte tem várias definições, várias. Mas o Aurélio vai definir, uma das primeiras definições de sorte está assim: sorte, a força que determina tudo o que acontece. Eu não sei para vocês, para mim essa força tem nome: Deus. Na minha vida, quem determina tudo o que acontece é o Senhor. Ele é a minha sorte. Aí você imagina a cena, está Zacarias ali. Vamos lá, vamos fazer o sorteio agora de quem vai oferecer o incenso. Unidunite. Lógico que não foi assim, né, mãe? Eu que estou brincando, né? Salame escolhido, Zacarias. Cadê o Zacarias? Ah, ele está triste, está depressivo, está assistindo Netflix, porque as coisas não estão acontecendo na vida dele. Ele está chateado com Deus, porque a vida não anda. Porque ele vai na igreja, as coisas não acontecem. Então ele decidiu não ir mais. Então no dia em que Deus esperava encontrar ele no lugar certo, ele desanimou. Ele recuou. Ele esmureceu. Não é uma ideia isolada. Jesus vai contar a história, uma parábola forte em Lucas 18, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele começa a falar de uma viúva que importunava um juiz que não presta, iníquo. E o juiz ficou tão perturbado e disse assim: eu não aguento mais essa mulher, eu vou resolver a vida dela, porque eu não quero mais ver a cara dela. Não é porque ele era bom, não, é porque ele não queria mais perturbação. E aí ele faz justiça para a mulher, e Jesus termina a parábola contando: e o nosso juiz? Porque o da parábola é injusto. O nosso é injusto? O nosso Deus é justo. Não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí termina com uma pergunta: mas quando Ele vier, encontrará fé na terra? Ah, meu Deus! Vai encontrar você crendo? Vai te achar ainda na fé? Fazendo o que Ele espera que você continue fazendo? No lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, cercado das pessoas certas. O texto diz que a sorte dele muda. Ele é sorteado para entrar no templo, ele está no lugar certo, na hora certa. No verso 10, a multidão ficou do povo fora. Ele entra, Zacarias orando ali, o povo orando a hora do incenso. E o texto vai dizer aqui que um anjo aparece para ele dentro da onde ele estava oferecendo incenso, à direita do altar. No verso 12, Zacarias vendo aquele anjo, ele turbou-se, ficou perturbado, caiu temor sobre ele. É todo dia que você vê um anjo. Eu nunca vi. Um anjão, ele olha, um anjo aparece para ele e diz assim: eu vou morrer. Alguma coisa vai acontecer aqui agora, vou cair duro. Aí no 13, o anjo diz: Zacarias, não tenha medo, porque tua oração foi ouvida. Acabou, Zacarias. Valeu a pena continuar firme, fazendo certo, crendo, orando. Sua oração foi ouvida, Zacarias. E o filho vai nascer, teu milagre vai nascer. Eu vou te falar, hein? Não é qualquer menino que nasceu, hein? Quem que nasceu? João Batista. Só o cidadão que batizou Jesus Cristo. Jesus, falando do João Batista, diz: dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele, João Batista. Foi isso que Deus deu para esse casal. Por que ele vai esquecer de você? Porque a minha Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoa. Mas o recado é: ele precisa te encontrar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Não desanima, não retroceda,
Não esmoreça na fé. Não deixe Satanás enganar você com aquela ideia de não está valendo a pena, não está surtindo efeito, não está acontecendo. Fique firme. Sua oração está sendo ouvida. Você pode aplaudir o Senhor, que Ele merece? Você pode ficar de pé? E agora é aquele momento daquela oração séria. Jó 28, 23. É o texto do início. Jó 28, 23. Deus entende o seu caminho. Ele sabe o seu lugar. Não adianta então eu terminar o culto, você vir me perguntar: e aí, pastor, qual que é o meu lugar? Eu vou olhar para você e dizer assim: sei lá, irmão, não sei. É uma luta, às vezes eu estou orando, Deus, e aí, e o meu? Porque isso não é uma coisa também para sempre, a não ser que a gente fale de lugar em Cristo Jesus, nele você tem que permanecer para sempre. Mas às vezes você pode passar por uma estação na sua vida, e eu tenho dito isso para vocês aqui, em que Deus pode dizer assim para você: olha, deu, agora eu tenho algo novo para você, e a gente tem que estar aberto para isso. Aí você pode olhar para aquela empresa e dizer assim: deu. Às vezes você pode olhar para uma cidade e dizer assim: poxa, eu gosto muito daqui, mas acredito que Deus está nos levando para outro lugar. Isso pode acontecer em qualquer área da nossa vida. O importante é você desejar isso de todo o seu coração. E já que a Bíblia está dizendo que Ele sabe o nosso lugar, eu penso que não resta para a gente muita saída, senão perguntar para Ele. Amém ou não amém? Bom, se Ele sabe o meu lugar, então eu vou falar com quem sabe. Não erra, Ele não erra. Diz: Senhor, qual que é o meu lugar? Onde o Senhor quer me achar? Onde o Senhor quer que eu viva, more, congregue, trabalhe? Onde é o meu lugar? O que o Senhor tem para mim? E você topa fazer essa oração comigo hoje? A ponto da gente dizer ao Senhor: Senhor, me livra de lugares que o Senhor não tem para mim. E se o negócio der uma guinada na sua vida, você já vai saber que é resposta de oração. Aí você faz uma oração dessa domingo amanhã, te chamam no departamento, lá no RH. Não vou nem continuar, senão começa a chorar já. Aí que eu orei mesmo, assim: poxa, irmão, você não confia em Deus? Ele sabe o seu lugar. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Vamos viver o que Deus tem pra gente. A gente já tentou viver do nosso jeito tanto tempo. Não, vou fazer do meu jeito. Poxa vida, é uma luta, irmão, uma guerra. Vamos sentar no banco do passageiro e vamos pôr Jesus nesse volante e dizer: Senhor, eu desisto da minha vida, seja feita a tua vontade, me leva para onde o Senhor quiser. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Esse é o melhor lugar. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós estamos na tua casa, na tua presença. Nós entendemos, Deus, nessa manhã o teu recado. Precioso recado, preciosa palavra. Meu Deus, e nesse momento nós oramos a Ti. Pedimos ao Senhor, ó Deus, de uma maneira muito séria, um temor no coração. Pedimos ao Senhor, meu Deus, com fé, que nos livre de lugares, meu Pai, que o Senhor não tem para nós. E eu faço isso de todo o meu coração, com temor no coração. Eu não quero, Deus, estar onde o Senhor não quer que eu esteja.
Meu Deus, eu conto com a tua intervenção, de forma, meu Pai, que eu vou notar, eu vou perceber, eu vou entender o Senhor, meu Deus, no processo de mudança de lugares. Porque, meu Deus, para mim é claro e importante estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo na hora certa. Eu quero ser achado pelo Senhor na fé. Eu quero ser encontrado pelo Senhor, meu Deus, no dia do milagre. Eu quero ser achado crendo, Pai. Eu quero ser encontrado acreditando, Deus, fazendo certo ainda que tudo esteja dando errado. Meu Deus, me dá fé para prosseguir, Pai. Me dá coragem para continuar. Ousadia, Senhor, para encarar dias normais em que nada diferente acontece, em que o filho não nasce, o milagre não vem. Mas, meu Deus, se o Senhor tem nos chamado para um sacerdócio, é ali que eu quero ser achado, exercendo, meu Pai, fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. É tudo que eu te peço, é tudo que nós te pedimos. Meu Deus, eu também oro por essa igreja em especial. O texto de hoje diz que o Senhor sabe o nosso lugar. O Senhor sabe o nosso lugar. O Senhor sabe o lugar desse homem, o Senhor sabe o lugar dessa mulher, o Senhor sabe o lugar dessa família, desse casal. O Senhor sabe o lugar dele, o lugar dela. Então, meu Deus, nós estamos pedindo ao Senhor também oração, que nos conte, que revele a ele, a ela, que seja claro, meu Pai, com essa pessoa acerca deste lugar, que nos traga luz acerca do lugar. Meu Deus, que não haja dúvidas. Nós não queremos andar no escuro, já que está escrito: lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, ela é luz para o meu caminho. Ilumina-nos, ó Deus, através da tua palavra, e aponte-nos o teu lugar para cada um de nós, em nome de Jesus. Levante as mãos, agradeça ao Senhor por alguns minutos. Diga a Ele: obrigado, Senhor, por me conduzir até aqui. Obrigado, Senhor, por conhecer o meu lugar, ter um lugar para mim, a mesa do Senhor. Por me fazer compreender, meu Deus, que acima de tudo e todos, o meu lugar é em Cristo Jesus. Meu lugar é em Ti, Senhor. Aconteça o que acontecer, eu preciso ser achado em Ti. Eu não posso olhar para trás, eu não posso recuar. Ora, para quem iremos nós? Nós encontramos o lugar. Obrigado, Jesus. Leva-nos, ó Deus, para casa. Oramos por mais uma semana de desafios, mas grandes vitórias em nome de Jesus, respostas, experiências. E ao longo dessa semana nós vamos enxergar o Senhor, meu Pai, nos fatos, nos acontecimentos, no desenrolar das coisas. Nós vamos percebê-lo como resposta das nossas orações. Afinal, como o Senhor disse a Zacarias através de um anjo: tua oração foi ouvida. Não há que temer uma oração respondida. Afinal de contas, a resposta de uma oração, ainda que ela nos atinja com força, ela trará um milagre pelo qual temos tanto clamado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Levante as mãos para Ele. Que o amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre. E você que crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus.